Pessoal, vamos dar início então na nossa aula de pneumática. Lembrando que nós temos aqui todo o pessoal da engenharia mecânica e o pessoal da engenharia mecatrônica também, joia? Lembrando que eu estou sempre com o bate-papo aberto. Eu também deixo disponível, caso o aluno queira fazer alguma pergunta por áudio também, você tem a possibilidade de habilitar o seu som, caso você precise, e depois você desabilita de novo, joia? Peço a todos que não habilitem a parte da câmera para não forçar demais a questão da conexão de internet. Quanto mais câmeras abertas, pior é por condições da conexão. Então, nesse caso, permanecer só a minha mesmo. Eu estou guardando o restante do pessoal entrar. Enquanto isso, eu já vou começar a compartilhar a minha tela. Joia. Então, pessoal, eu já mandei para vocês aí os slides da aula 1, aula 2, aula 3. Hoje é a aula 4. Então, lembrando aqui na aula 3, só para entender aqui, a aula 3 foi logo depois que a gente voltou das aulas online, né, do nível Brasil. Então, em condições da aula nível Brasil, o pessoal da mecânica não teve aula comigo. Então, com isso, eu acabei fazendo uma revisão daquilo que eu já tinha dado, né? Falei de válvulas, falei de estilos de montagem dessas válvulas, falei aí sobre acionamentos de pontos diferentes, dei alguns exemplos, né? Deixa eu deixar aqui o meu bate-papo aberto, caso alguém queira perguntar. Joia. Esse aqui é o pedaço dessa... O pessoal está desabilitando o seu próprio áudio. Aí, só lembrando esse conceito, tá, pessoal? Só desabilita o seu áudio caso você queira fazer uma pergunta. Então, eu vou desativar o som aqui de novo de todo mundo. E aí, depois, se você precisar fazer uma pergunta, você habilita. Vamos lá, então, pessoal. Falei um pouco aí sobre diferentes tipos de acionamentos. Dei aqui alguns exemplos de esquemas já, né? Já comecei a falar sobre os tags, por exemplo. Depois a gente começou a falar sobre atuadores, né? Pistão pneumático aí. Dentro dos atuadores tem diversos tipos de atuadores. Então, só repassando aqui aquilo que a gente já viu, né? Então, alguns atuadores aqui. Falei como projetar né? Como você dimensionar um atuador. Então, um atuador, ele faz menção à área. Então, se você quer saber se o atuador ele tem força ou não, você vai olhar diretamente para a sua área, né? Quanto maior o atuador, maior a força que ele faz, já que a força ela é proporcional à área, tudo bem? E, obviamente, proporcional à pressão também. Fizemos aqui esse exercício, mostrei para vocês como selecionar em relação à tabela, joia? Deixei aqui um exercício para vocês entregarem. Depois aqui teve mais exercícios que a gente fez em sala de aula. Falei sobre eletroválvulas, a forma de funcionamento dentro dela. Falei sobre consumo de ar, então falei o quanto consome de ar aqui, que é o que aqui da fórmula, certo? E no fim fizemos esse último exercício aqui, né? Foi isso o que a gente fez na aula passada. Se eu não me engano, a gente parou aqui, né? No consumo de ar. Joia? Então, tem uns slides a mais aqui que a gente vai entrar neles agora nessa próxima aula, tá? Mas antes disso, eu fiz um outro PDF que tem outras coisas, tá? Eu cliquei aqui, deixa eu fechar aí. Tem outras coisas de alguns outros assuntos. Deixa eu só ver se eu consigo, joia. É que eu quero deixar o bate-papo aberto aqui, caso alguém precise falar.
Pessoal, só lembrando também que acontece em alguns casos, já aconteceu comigo também, com outros professores, da internet ficar instável, tá? Então, se vir a cair a conexão, aguardem na sala que a gente reinicia ou o modem ou o computador e volta de novo para a aula, tá? Então, se isso vir a acontecer, aguardem na sala que eu vou entrar, seja pelo 3G do celular, seja pelo próprio reinicialização do meu computador e do modem da internet aqui, já. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco aqui sobre produção de ar comprimido, sequências de movimentos, e se der tempo, eu também falo de compressores, joia? Então, aqui eu vou usar minhas ferramentas aqui para a gente conseguir enxergar. E se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês falem, tá? Porque tem um pouquinho de teoria a mais aqui, então a gente vai falando aí um pouco dessas teorias. Então, para eu falar um pouquinho antes de entrar na sequência aqui de movimentos, isso daqui são alguns slides que eu dou no primeiro dia de aula, só que como eu não dei a aula para vocês, foi o professor Eduardo, então eu me senti na responsabilidade de colocar, porque depois se cair na prova, pelo menos eu sei que eu falei as palavras de outro professor. Então, na questão das propriedades de pneumática, pessoal, vem sempre a pergunta: por que usar pneumática? Por que não usar eletricidade? Por que não usar só motores elétricos, sistemas elétricos que vá fazer o funcionamento? Lembrando que ar comprimido na indústria, ela também é considerada energia, tá? Obviamente não energia elétrica, mas ela é uma forma de energia, o ar comprimido. Então, se você tem perda de ar comprimido na planta, você está perdendo energia elétrica, energia de modo geral, não energia elétrica, desculpa. E uma das principais razões, então, vendo aqui na escrita, da grande utilização de sistemas de ar comprimidos na indústria, são devido às suas propriedades da disponibilidade, você sempre vai ter ar comprimido, do armazenamento, ou seja, da disponibilidade é uma forma de você armazenar e utilizar ela durante esse armazenamento, tá? Então, aqui é uma brincadeira, né, que não tem como, não posso deixar de falar, é sem graça, mas é interessante. É uma forma de estocar o vento. Então, eu acho que a Dilma teve essa aula aqui e pensou que podia usar isso do modo contrário. Então, a única forma de estocar o vento é o armazenamento do ar comprimido, tá, pessoal? Obviamente, tem a questão da simplicidade na concepção e controle do sistema pneumático, o ar comprimido de modo geral. É um sistema considerado confiável, econômico, e confiável em qual sentido? No sentido de fazer. Isso é verdade, Igor. O Igor está contando a piada aqui no bate-papo. No sentido confiável, é a questão de você conseguir reprodutibilidade, tá, no seu sistema. É um sistema econômico, porque uma vez você implantado na indústria, você tem uma manutenção relativamente baixa, tá joia? E aí vem também o porquê usar pneumática. Então, você tem algumas aplicabilidades que a pneumática se faz necessária, não é só uma opção. Mas, por exemplo, em indústrias que envolvem gases inflamáveis, a pneumática é uma opção de substituir a eletricidade, onde a eletricidade pode vir dar um curto-circuito, a pegar fogo, alguma coisa que, junto com um ambiente inflamável, seja inflamável de modo líquido, de modo gasoso, né, na indústria, você iria ter problema. Então, na pneumática, você não teria esse tipo de problema. Outras oportunidades de se utilizar pneumática seria quando você tem, por exemplo, em sistemas que envolvem altas temperaturas ou sistemas aonde você não pode ficar indo muito. Então, a gente tem algumas aplicabilidades aqui, ó, como acionamento de válvulas de fechamento. Então, aqui você pode aplicar um atuador para fechar uma parte mecânica,
você pode fazer acionamento de cadinho de fundição por pneumática, por exemplo. Você pode ter acionamentos de prensas e as aplicabilidades a gente tem visto, né, nas aulas aí, que você pode fazer de diversas formas, tanto na parte lógica quanto na atuação do propriamente dita, né, na utilização do atuador. Joia? Dentro desse sentido, a gente precisa, então, começar a falar sobre ar comprimido. É inevitável, não tem como você trabalhar com pneumática e você não conhecer a sua energia, que nesse caso é o ar comprimido. Então, o ar comprimido, para que ele seja confiável, para que você tenha aí segurança e tudo mais, você precisa conhecer e ter um grau de qualidade desse ar. Então, é necessário aí que o fornecimento de ar esteja na pressão necessária para você conseguir fazer o trabalho, que ele esteja seco e que ele esteja limpo. Então, o ar comprimido, quando você começa a pressurizar ou quando você começa a aumentar a pressão, você tende a aproximar as moléculas de ar. Então, dentro do ar, eu não falei muito aqui, mas a gente tem aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, na soma aqui já dá 99%. Obviamente, você tem algumas impurezas, dióxido de carbono, argônio, hidrogênio, entre outros, joia? Mas, em tese, é nitrogênio e oxigênio. Então, dentro disso, você consegue, quando você começa a aumentar a pressão, aproximar as moléculas, elas podem, de alguma forma, se unirem e gerarem vapor d'água, tá? Nitrogênio e oxigênio gera água. Então, com isso, você precisa fazer sistemas de drenagem e de secar o ar comprimido, tirar um pouco dessa impureza. E, obviamente, limpar, né? Seja algum particulado específico, você fazer a limpeza dentro disso daí. Então, se essas condições, se você não proporcionar um ar comprimido com essas três condições, qual é o problema? O problema é que a curto e médio prazo você tem uma degeneração, ou melhor dizendo, você começa a aumentar a manutenção do sistema, seja por entupimento, seja por óleo na linha, seja por alguma água na linha, e você pode ter corrosão, pode ter ferrugem dentro de sistemas metálicos, dentro das conexões também. Então, você começa a aumentar a manutenção. Então, quanto melhor o grau de limpeza e do seu ar comprimido, menos manutenção você vai ter. Então, dentro das manutenções preventivas, preditivas e corretivas, se você tem um ar comprimido limpo, seco, utilizando dentro das pressões que foi projetada, você não vai ter muitos problemas de manutenção, joia? E aí eu falo, então, como chegar a um ar comprimido limpo, seco e na pressão necessária? Você tem que fazer um bom projeto de produção de ar comprimido. Então, esse bom projeto do ar comprimido, pessoal, ele vai envolver filtros, ele vai envolver um compressor, existem diversos tipos de compressor, talvez os mais comuns é aqueles que você vê que parece um motor com pistão, né? E ali ele vai armazenando. Eu vou falar desses pistões alternativos, né? Você vai ter um resfriador e separador de condensados, você vai ter um reservatório, dentro desse reservatório você vai ter sensores de pressão, que vai falar para o motor desligar, para o compressor desligar, né? Desse armazenamento aqui, você vai ter alguns drenos para tirar o ar que vai condensando na parte de baixo. Depois você vai ter cada vez mais filtros, secadores e filtros de particulados. Pode ter sistemas bypass, igual esse 8 aqui, essa linha, e por aí vai. Então, isso daqui é uma exemplificação. Existe uma norma técnica, ao invés de fazer desenhos representativos,
Na norma técnica, você vai aplicando aqui, então, símbolos conforme a norma. Então, tem aqui filtro de aspiração, silenciador, um exemplo de um compressor, aí tem resfriador posterior com separador de condensados, aí tem toda a simbologia que a norma DIN ISO aqui faz para pneumática. Então, tem o reservatório, secador, filtro de partículas, regulador de pressão, e por aí vai. Tá joia, pessoal? Então, isso aqui é mais para exemplificar os desenhos aqui. E aí eu vou ser um pouco redundante, eu vou mostrar aqui um outro desenho que tem até um pouco mais de coisas, mas exemplifica melhor isso daqui. Antes disso, eu vou falar dessas coisas, né? Então, o tipo de compressor e a sua localização em um grau menor ou maior afeta a quantidade de partículas de sujeira. Então, dependendo do tipo de compressor, ele vai ter mais ou menos, e aonde você colocou ele, vai ter mais partículas de sujeira, óleo e água, as quais se adentram no sistema pneumático. Então, por isso que é importante você ter esse grau de organização, né? Limpeza e montagem do seu sistema. Então, todo o equipamento, toda a produção e distribuição do ar comprimido, pessoal, ele tem várias coisas. Então, cuidado só para não se confundir do que tem. Então, olha só, o equipamento a ser considerado na geração e preparação do ar inclui não necessariamente nessa ordem, tá? Só estou falando em coisas que tem. O que tem? Tem um filtro de entrada, tem motor elétrico, esse motor elétrico é acoplado a um compressor. Então, o compressor não funciona sozinho, só funciona a partir de um giro de um motor elétrico. Precisa de um reservatório de ar, ou estocagem do vento lá. Precisa de um pressostato. Esse pressostato ele regula a pressão do reservatório de ar. Então, nesse caso, o pressostato ele manda sinal para o motor elétrico ligar ou desligar, joia? Eu tenho uma válvula anti-retorno para você não perder aí o ar comprimido no compressor. Você tem manômetro, desculpa. Esse manômetro você vai ver, então, a leitura da pressão interna. Você tem questões de purga automática, que é você soltar o líquido que está condensando. Você tem a válvula de segurança, para caso você tenha um pico de pressão, secador de ar, filtro de ar com separador de água, regulador de pressão, que é similar ao pressostato, e pontos de drenagem. Então, isso aqui são tudo o que tem. Aí, obviamente, eu vou trazer agora um outro desenho para vocês. Deem uma olhada que ele é relativamente parecido com o anterior, pode ser que ele tenha algumas coisas a mais ou não. Então, nota que eu tenho um filtro de sucção no início. Pode ser até uma telinha isso daqui, tá? Nem sempre é um filtro muito bem desenvolvido. Um compressor, então tem aqui representando um compressor, essa caixa, mas eu vou mostrar modelos de compressores para vocês. Aí eu vou ter um resfriador, temperatura de entrada aí entre 90 a 200 graus, então resfriador aqui. Um separador de água no item 4, tá lá. Depois eu vou ter aqui um reservatório de ar no item 5, tá aqui o desenho, entre eles tem os manômetros aqui, desculpa. O item 6, a gente tem um filtro de entrada do secador. Depois eu vou ter um secador, o 7 aqui. Pode ter ou não, tá? Vai depender da qualidade do ar comprimido que você quer. Pode ser que você tenha um compressor e um reservatório. E no final ali um filtro só, um lubrifil, por exemplo. Então, nem sempre você tem tudo. Você vai aumentando conforme você quer diminuir a manutenção no seu sistema. Então, isso é interessante a longo prazo. Joia? Tem uma tomada de ar comprimido, item 9. Então, isso daqui é o que vai variando. Eu tenho uma pressão do sistema como um todo e depois uma pressão da linha, né? E depois, ali na sua máquina, você regula uma outra pressão. Joia?
E uma unidade de conservação aqui, ó. A unidade de conservação ela envolve um filtro, um regulador de pressão e um lubrificador. É muito comum você chamar esse item 10 aqui com a marca, né? A marca Lubrifil, porque a unidade o certo seria a unidade de conservação. Mas a marca Lubrifil se tornou muito conhecida e muita gente conhece a unidade de conservação como Lubrifil. Então, no chão de fábrica, se você chamar de unidade de conservação, às vezes o técnico nem vai saber o que é. Aí, se você falar o Lubrifil, ele já vai mostrar onde está, como que ele está regulado, quando foi feito a última drenagem, quando colocou o lubrificador ali e tudo mais. Tá joia, pessoal? E aqui eu tenho, então, a unidade de conservação, o famoso Lubrifil, tá? Então, a unidade de conservação pneumática Lubrifil tem por função filtrar e lubrificar o ar, além de possibilitar a regulagem da pressão de alimentação necessária ao acionamento do automatismo. Joia? Exatamente, Igor, é a pegadinha para o estagiário. Pode cair na prova, hein? Toma cuidado. Então, olha só, você tem uma entrada de ar comprimido, joia, e você tem a saída do ar comprimido. Então, dentro desse conceito, ao entrar o ar comprimido, você vai ter aqui, então, uma válvula que você vai regular o quanto esse ar comprimido vai passar. Você vai ter uma pré-câmera com um manômetro que vai mostrar aqui qual é a pressão de saída, tá joia? Então, normalmente, aqui você regula a pressão de saída, não a de entrada. Existe lubrifios com 2 manômetros. Ele mostra o quanto que está a pressão na linha e quanto está a pressão na saída. Então, você pode ou não ter um lubrifio aí com 2 manômetros, tá? Então, quando ele tem um só, ele não está mostrando quanto que tem na entrada, ele está regulando e mostrando quanto que vai ter na saída. Então, você não sabe o que tem para trás, tá? E aí, quando você tem com 2 manômetros, ele mostra um na entrada e um na saída. Joia? É normal sim ter 2, igual o Adriano está comentando. Normalmente tem 2 reloginhos aqui, que são os manômetros, tá? Dados aí em a unidade em bar ou PSI, é muito comum, tá? Você usar isso daí. Aqui eu tenho alguns filtros, então aqui tem uma conexão para dreno de água, por exemplo. Eu tenho aqui um óleo lubrificador específico para sistemas de pneumática. E isso daqui, esse conjunto como um todo, pessoal, é representado por essa simbologia aqui, ó. Então não é uma simbologia tão comum assim. Se você bater o olho aqui, dificilmente você vai lembrar que tudo isso daqui é um lubrifio, tá? Mas ele tem aqui, ó, cada um na sua parte aqui, ó, o filtro, o regulador de pressão, um manômetro e um lubrificador, joia? Dentro disso, e aqui você ainda tem um sistema aqui de dreno, joia? Dentro disso, você pode diminuir todo esse desenho aqui, ó, esquemático, por esse de baixo simplificado. Então, quando você vê isso daqui, ó, esse tracejado representa o filtro, aqui você tem o manômetro e aqui você tem o lubrificador. Então, esse desenho simplificado é muito comum ter nas plantas aí de conexões pneumáticas. E ele é considerado lubrifio, ou melhor dizendo, a unidade de conservação de ar. Tudo bem, pessoal? Isso daqui é muito comum no chão de fábrica, tá? Normalmente é a primeira coisa que o operador tem acesso. Isso aqui pode ser um abre e fecha também. Você fecha todo o ar comprimido e aí você liga ou desliga o ar comprimido por esse daqui, né? Você abre ou fecha todo o ar comprimido, joia? Na máquina como um todo. E aqui agora eu vou mudar um pouco o assunto, porque ficar falando de pneumática tem a parte de teoria, tem a parte mais experimental, tem a parte de projeto, de sequência. Se você ficar muito
bitolado numa coisa só se torna um pouco cansativo. Então, vocês podem ver que na aula eu sempre trago um pouco de teoria, um pouco de desenhos, um pouco de sequências de movimento, e eu sempre vou estar misturando um pouquinho, tá? De um com o outro para ficar um pouco mais dinâmico. Aqui, ó, vou falar um pouco sobre sequência de movimentos. Eu já falei um pouco nas aulas, e aí alguns slides, esse daqui, por exemplo, eu já expliquei a sequência de movimentos nesse daqui, mas eu queria me atentar também à escrita, tá? Para não ficar perdido. Então, aqui, os comandos das instalações pneumáticas, às vezes, são complicados. Por exemplo, se você bater o olho aqui, tem a seta e tudo mais, dá para entender o funcionamento. Só que aí você não sabe quem que é o atuador A ou B se você não tiver escrito. Você não sabe qual é o sensor que vai estar acoplado a qual parte, né, do meu sistema. Você não sabe se esse daqui é o que deixa ele avançar ou é o que retorna. Você não sabe para qual vai ser esse sensor. Mas você pode, então, começar a determinar o esquema de comando segundo o desenvolvimento do trabalho da máquina. E aí você começa a dar nomenclaturas. Então, você vai chamar de o atuador A, poderia ser o atuador 1, poderia ser o atuador 2, né, que eu vou dar por letras, A, B. O mais sempre vai ser o avanço e o menos vai ser o recuo. Então, aqui eu dou o exemplo do A mais, B mais, A menos, B menos. Então, está aqui a sequência. Esse aqui é o mais padrão que se tem. Já é o primeiro. Esse é o mais fácil, se for parar para pensar. Então, você pode, sim, dentro do seu sistema, já vou até explicar por aqui, ó, você pode fazer movimentos simultâneos, pessoal. Então, por exemplo, você poderia fazer o a mais, quando ele chegou aqui, na verdade, esse aqui não seria uma boa. Vamos pensar nesse daqui, ó. Você poderia fazer o a mais, depois do a mais seria o b mais, depois que você subiu, avançou de forma sequencial, tá? Toda vez que eu colocar uma barra aqui, ó, que você tem que fazer primeiro esta ação, depois ele vai para outra ação, e quando eu tenho entre parênteses, desta forma aqui, ó, são quando eu tenho movimentos simultâneos, ele faz ao mesmo tempo. Ou seja, o A menos recua e o B também recua simultaneamente. Então, eu posso fazer, quando eu não tenho nenhuma separação aqui, nem nada, significa que eles são, faz primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Quando eu ponho parênteses, é porque é simultâneo, tá bom, pessoal? Joia. Dando continuidade, então, aqui. Existe outras formas de mostrar ou fazer representação de sequência de movimentos. Entre elas, pode ser via texto. Então, aqui ele fala uma sequência cronológica. Dentro dessa sequência cronológica, via texto, você pode explicar o que ele faz. Então, por exemplo, o cilindro A avança, eleva os pacotes, então aqui ele mostra. O cilindro B avança, empurra os pacotes no transportador. Depois o cilindro A retorna, o cilindro B retorna. Então, você pode dar em forma de texto, você pode dar em forma de tabela. Então, está aqui, ó, o passo 1, o movimento do A avança, o passo 2, o movimento do B avança, o passo 3, o movimento do A retorna, e o passo 4, o movimento do B retorna. Então, quando eu estou falando de 2 atuadores, o problema é quando você está numa máquina de 20 atuadores. Isso daqui, essa tabela se torna grande. E, às vezes, esses 20 atuadores, eles têm uma lógica. Não é bonitinho, por exemplo, A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos. Não, ele vai, volta, depois vai para o outro, vai, volta, depois ele volta para o A, depois ele retrabalha, depois ele vai para o último, retorna até dar um ciclo. Então, quando começa a ter essas lógicas de vai e volta, vocês vão ver pela própria
pelo próprio projeto, que não é tão simples assim fazer essa lógica, tá? Então, a gente vai fazendo isso ao longo das aulas, tá? A gente vai chegar em coisas até um pouco mais complexas. Então, dentro desse sentido, existem outras maneiras. Talvez a mais comum que você vai encontrar é esse tipo aqui. Opa! Esse tipo aqui, ó. A maneira de escrever abreviado, né? Que você só põe por letra, mais é avanço, menos é recuo. Só faltou aqui um B menos, aqui, ó, faltou um menos aqui do abreviado. Joia? E também quando você tem, por exemplo, trabalhos que envolvem tempo, por exemplo, tempo de selagem da máquina. A máquina é uma seladora que ela vai estampar ali no produto. Então, ele precisa de ficar alguns segundos parado depois que avançou. Ou então você precisa ter o controle do tempo de cada passo para ter o tempo do ciclo e dar a produtividade da máquina, né? Quantas peças por ciclo ela está fazendo por hora, por exemplo, quantas peças por hora. Eu consigo aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Então, é comum você ter uma representação gráfica no diagrama de movimento, trajeto, passo. Então, olha só, o mesmo sistema A mais, B mais, A menos, B menos. Então, o trajeto passa. Então, ele mostra quando ele está recuado, quando ele está avançado. Nota que do 1 para o 2, pessoal, deixa eu começar a rabiscar aqui. Se eu não estiver rabiscando, não tem graça. Do 1 para o 2, envolve um tempo de alguns segundos. Então, não é instantâneo. Você não tem como pegar o atuador, sair da posição recuado e ir para o avançado de forma instantânea, do tempo T0, por exemplo. Ele precisa de alguns segundos, milissegundos, né, dependendo da velocidade que você precisa. Então, aqui, ele não está falando em função do tempo, ele está falando em função de passos, tá? Ó, passo 1, 2, 3, 4. Dá para usar isso daqui em função do tempo? Dá. Só que aí você tem que pôr em escala. E como que funciona em escala? É o próximo aqui, ó. Esse daqui é o diagrama trajeto-passo e tem o trajeto-tempo. Então, nota que você tem embaixo recuado, em cima avançado, e aqui tem o tempo. Ó, ele demora, por exemplo, 10 segundos para o cilindro A avançar. Ele tem um intervalo aqui de 5 segundos para o cilindro B avançar, para o atuador, né? Vou chamar de atuador. O atuador B avançar. Depois ele tem 5 segundos para o atuador A recuar e eu tenho 10 segundos para o atuador B recuar. Então, aqui eu consigo colocar numa ordem cronológica de tempo, e aí eu sei quando um avançou, porque ele está no estado acima, quando ele recuou e qual é o tempo que ele demorou. Com isso, você consegue levantar estatísticas na sua máquina e mostrar o seu ciclo de trabalho, aonde são os gargalos, que demora mais, e aonde você consegue otimizar. Joia? Então, isso aqui é importante para você otimizar a máquina, tá? Levantar aí os tempos de cada etapa da máquina. Tudo bem? E dando continuidade. Então, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? E como que eu consigo fazer ele ir mais devagar? Vocês lembram? Eu já mostrei aí um tipo de válvula que você consegue deixar ele ir mais devagar. Então, é aquela válvula reguladora de fluxo e, de preferência, unidirecional. Ou seja, você só regula para o avanço ou para o recuo. Joia? Então, você consegue brincar com esses conceitos, tá? E aqui existe o conceito do diagrama de comando com um diagrama, talvez, de acionamento ou diagrama elétrico. Então, o que acontece? O diagrama elétrico fala que quando você aperta o botão, ele já manda um sinal quase que instantâneo.
Só que esse sinal quase que instantâneo, nota que aqui ele já bateu um 1, só que o 1 ainda não avançou, existe uma ordem de avanço aqui, ó. Então, note que aqui eu tenho, então, um comando de acionamento, 1.1, ó, avançou, recebeu um sinal, chegou nesse ponto aqui, ele tirou o sinal, e aí ele vai recuar, ó. E aí você tem comandos elétricos, ó. E aí ele mostra os conceitos aqui de comandos elétricos. Aqui é um outro exemplo, tá? De uma outra coisa. Joia. Então, dentro desse sentido, eu já dei esse conjunto aqui para vocês. Esse aqui é o famoso A mais, B mais, A menos, B menos, né? Então, aqui as tags são de extrema importância. 1.2 avança, os ímpares recua, que é o ponto 3, e o ponto 2 avança. Então, 1 é dado pelo atuador 1, 2 dado pelo atuador 2 ou pela letra B, joia? Letra A e letra B. Então, dentro desse conceito, avança A, 1.2, ele vai bater em 2.2, avança B, vai bater em 1.3, recua A, vai bater em 2.3, recua B. No seu estado inicial, eu tenho já um rolete sendo acionado aqui, porque os dois estão inicialmente recuados. Então, esse recuado não tem um sensor aqui, por isso que não tem nenhum outro nesse sentido. Normalmente, você coloca ele aqui, né? Quando ele recua aqui, se fosse um sistema automático, você colocaria um aqui para ele, quando recuar, ele já avança. Joia? Vou mostrar aqui um sistema automático depois. Esse aqui é um exemplo, então, tá? E aqui entra um exercício aqui, ó, um exercício de você fazer o acionamento e colocar as tags. Então, esse exemplo aqui, ó, ele fala que o esquema final para A mais, C mais, B menos, A menos, C menos, B mais. Joia? Então, aqui eu tenho o 1 representado pelo A, 2 representado pelo B e o 3 representado pelo C. Então, é só você pensar na ordem lógica, tá? Normalmente, você põe o da esquerda aqui para avançar e o da direita para recuar. Então, independente se ele está para a esquerda aqui, se ele vai estar para a direita, você tem o sistema recuado e o sistema avançado, joia? Então, dentro disso daqui, ó, esse botão faz ele avançar. Então, o primeiro é o a mais. Então, o a mais é o manual aqui, ó, não tem o que fazer. Uma vez que você apertou o botão, ele vai, logo depois do a mais, você vai fazer o C+. E o C+, é o 3.2. Então, você teria que colocar aqui na tag, ó, nesse ponto, como 3.2 aqui. Deixa eu ver se eu coloco por texto para não ficar tão feio assim, né? Porque minha letra já é ruim, escrevendo igual faz no Paint quando criança, aí piorou, né? Então vamos tentar colocar por escrita aqui. Aqui eu falei que é 3.2, joia? Nesse daqui. Então A avançou, bateu em 3.2, então sempre o da esquerda você sabe que vai avançar, o da direita vai recuar, joia? Então, bateu em 3.2, é isso mesmo, né? A mais, C mais, bateu em 3.2, esse 3.3 aqui vocês vão ver que não vai estar mais, tá? Daqui a pouco eu já bato, porque se você olhar do jeito que está, mesmo que você bata em 3.3, 3.2, desculpa, mesmo que você bata aqui em 3.2, ó, ele não acionaria por causa do 3.3 acionado. Joia? Mas já já eu volto a explicar isso daqui. Então vamos lá, ele vai bater em 3.2, vai fazer o cilindro C avançar e ele vai bater para B-. E B- é o 2.3, tá? B- é o 2.3.
Então, aqui eu vou escrever 2,3. Vamos lá. Aqui é 2,3. Então, bateu em 2,3, o mesmo problema aqui do 2,2. Eu já vou explicar esse caso aqui também. Bateu em 2,3, recuou, vai bater em quem aqui? Vamos lá. O B recuou, ele vai bater em A menos, né? Está mostrando aqui A menos. Então, A menos é 1,3. Coloco aqui 1,3. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e escrever um pouquinho mais para a esquerda. 1,3. Tá lá. Bateu em 1,3. A recuou, ele está mostrando aqui, ó. Não seria o da esquerda? Não, Adriano, ó, sempre parte do princípio seguinte aqui, ó. O da esquerda avança, deixa eu escrever aqui, ó. Avança, o da esquerda, e o da direita recua. Eu tenho o caso específico, deixa eu colocar um pouco mais para cá. Recua. Eu tenho esse caso aqui, ó, que ele já está avançado, tá? O 2. Então, aqui, ó, é exatamente para avançar. Então, continua, se você olhar a lógica aqui, ó, ele está vindo, está mandando sinal para cá, vem para cá, aciona e avança. Então, esse avança, esse recua, joia? Depois, se precisar, a gente pode até montar lá no Fluid Sim para vocês verem o funcionamento. Então, nesse caso aqui, ó, como que estava aqui? Vamos pegar o raciocínio de novo. Bateu 1,2, comutou, avançou. Avançou, bateu em 3,2. Ó, vou até deixar mais claro aqui, ó. Vou escrever aqui em cima para vocês não se confundirem. Ó. Esse cara é 1,2, que aí você já de cara vai entender, ó. Esse cara é 1,2. Aqui o C mais vai ser sempre 3,2. O B menos sempre vai ser 2,3. O 3 sempre recua, o 2 sempre avança. Esse é o jeito mais fácil de se pensar. O A menos seria 1,3. Então, eu nem estou olhando para o desenho, eu estou olhando para as escritas aqui. Ó. O C menos seria 3,3 e o B mais seria 2,2. Então, essa é a sequência lógica. Ó. Então, você aperta 1,2, avança a mais. A mais vai bater. Então, o último movimento é o que aciona o sensor de cima. Então, ele vai bater em 3,2. Tá aqui, ó. 3,2 vai bater em 3,2. Bateu em 3,2, que é esse cara aqui, ó. Ele vai avançar o C+, e o C+, vai bater em 2,3. Então, o C+, bateu aqui em 2,3 a tarde, ó. Bateu em 2,3, vai fazer B recuar. Então, a sequência, ó, pensem assim, ó, 1,2 fez o A avançar, o A avançou, bateu em 2,3, o C avançou, bateu em 2,2, o B recuou, bateu em 1,3, o A recuou, bateu em 3,3, o C recuou, bateu em 2,2. E o B avançou e nada aconteceu. Porque se fosse automático aqui, aí voltaria de novo na sequência. Joia? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, que esse aqui não vai. Então, vai. A mais avançou, bateu em 2,2. Está lá. 3,2, desculpa. Bateu em 3,2, C avançou. Então, C avançou, bateu em 2,3. Está aqui. 2,3 acionou, está aqui. B recuou, bateu em 1,3. Está escrito aqui, 1,3.
Então, bateu em 1.3, está aqui, recua o A. Quando o A recuar, está aqui, ó, quando o A recuar, ele vai bater em 3.3. Então, eu tenho que escrever agora, nessa parte, 3.3. Vou colocar ele num lugar mais aqui certinho. Joia, bateu em 3.3, que ele ainda não tinha aqui. Bateu em 3.3, vai ser recuar. Ó. Bateu em 3.3, C recuou. C recuou aqui, ó, ele vai bater em 2.2. Então, você pega aqui e escreve 2.2. 2.2 fez o A avançar, ó, bateu em 2.2, o A avançou. Joia? Então, dentro de todo esse sentido, você colocou todas as tags, ó. Então, como que é, na prática, o projeto? Primeiro, se define exatamente qual vai ser o funcionamento da máquina. Então, esquece as tags aqui. Primeiro é o funcionamento da máquina. Como que a máquina tem que funcionar? O que ela tem que fazer? Então, isso aqui é a prévia do projeto, tá? Colocou aqui como vai fazer. Então, se você sabe que tem 3 atuadores, não importa o que você tem aqui, a lógica que vai ser. Você vai montar esse padrãozão aqui, ó, tá vendo? Ó? Sempre vai ser aqui uma válvula, pode ser 2 posições, 4 vias, pode ser 2 posições, 5 vias, também pode. Então, aqui é meio relativo, tá? Você pode pôr dessa forma. Essa daqui é a mais comum, talvez. Por isso que fica bem prático de você entender aqui, ó. A ideia é o que? Você ora mandar de P para B, ora mandar de P para A, né? É isso que você tem que fazer. Ora manda pressão em B, ora manda pressão em A. É a única coisa que tem que fazer aqui. E aí você vai montar sempre esses caras aqui, ó, sempre. Não importa, pode pôr aqui a 2 posições, 3 vias, e vem colocando aqui em ordem cronológica, ordem sequencial, ó. Com esse cara, esse vai ser o avanço, esse vai ser o recuo, esse vai ser o avanço, esse vai ser o recuo. Sempre o da esquerda avança, o da direita recua, tá? Você já pode pôr a tag nele aqui, ó. Se é o atuador 1, esse primeiro aqui vai chamar 1.1, esse segundo vai chamar 1.2. 1.2 avança, 1.3 recua. 2.2 avança, 2.3 recua. 3.2 avança, 3.3 recua. Note que tudo isso daqui não importa a lógica, pessoal, não importa a lógica. Esse desenho aqui é o esquema da representação de sistema aqui de forma limpa. Então, sempre vai estar dessa forma. Você, sempre quando você pegar um projeto, você vai ver uma coisa desse tipo aqui, ó. É muito comum. Você vai pegar isso aqui. E aí, o que vai mandar no projeto é o que está aqui, ó. Esses são os caras que vai mandar no projeto. Joia? Então, você sabe que esse 2.2, de forma física, esse cara aqui, ele vai estar acoplado aqui, ó. Opa, desculpa. Ele vai estar acoplado aqui, ó. 2.2 vai estar acoplado em 2.2, é óbvio, né? Você tem que o 2.3, na lógica, vai estar aqui, ó. Então, todos os atuadores aqui, os sensores de B, vai estar no cilindro C. Joia? Você tem aqui o 3.2, ó. Ele vai estar onde? Cadê o 3.2 lá? Ele vai estar lá no avanço do A. Onde vai estar 3.3, senhores? Vai estar lá no recuo do A. Aonde que vai estar o 1.3, ó, que é o recuo do B? 1.3 está no recuo, aqui, ó, o recuo do A vai estar aqui no recuo do atuador B. Joia? Então, essa é a lógica. Então, eu não fiquei pensando muito
na construção do desenho. Vocês viram que o desenho estava pronto quando a gente começou? Então, ele pode ser para qualquer lógica, tá? Para qualquer lógica, você tem esse desenho, que é um desenho meio que padrão. Se você monta dessa forma, fica mais fácil você fazer o projeto. Então, você sabe que tem 3 atuadores, monta 3 dessa forma, um avança, o recua, avança, recua, avança, recua, e aí você começa a montar a lógica na posição dos atuadores. Aqui está a cereja do bolo, tá? Por isso que é muito, mas muito importante se vocês entenderem a lógica de funcionamento. E isso é muito bom, entendeu? Ó, aqui, se você olhar, que nem eu falei para vocês, ó, se vocês poderiam esquecer tudo isso daqui, ó. Se você olhar aqui, você já consegue entender o que vai acontecer. Então, ó, vou apagar todos esses caras aqui. E vocês olham para cá, ó, o A 1.2 acionou mecanicamente, está aqui. A avançou, quando ele avançar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que bater em 3.2 para C avançar. Bateu em 3.2, C avança. C avançou, ele tem que bater em 2.3. Ele bate em 2.3 para B recuar. Aí B recua. Então, nota que essa é a ação. A de baixo é a reação. Então, a reação de B- parte para a ação de 1.3. Na ação de 1.3, bate na reação de A recuar. O é a ação, bate para a reação de 3.3. E assim vai tendo a sua cronologia. Então, A avançou, bateu aqui 3.2 nesse cara. 3.2C avançou, bateu aqui. Aí lembra que eu comentei com vocês que eu não tinha problema de estar dessa forma aqui? Sabe por que ele não tem problema? Porque esse 3.3 é que eu apaguei, né? Deixa eu ver se eu refazer aqui. Olha lá, se eu refazer, ele fica, volta. Então, legal. Aqui. Tá vendo por que isso daqui não seria problema no meu projeto, pessoal? Porque lembra, ó, bateu em 3.2, se esse cara estivesse acionado, isso daqui não iria funcionar, porque você teria pressão em Z e teria pressão em Y. Não faz sentido isso, né? Não pode acontecer. Então, por que eu falei que isso não seria problema? Porque quando o A avança, ele desaciona 3.3. Então, automaticamente, quando o A avançou, isso daqui some. Então, ele pode bater em 2.2, que o 3.3 já não vai estar mais acionado. Não vou ter mais problema. Joia? Então, esse daqui eu já mostrei que seria um problema e já mostrei o porquê que ele não é o problema. Beleza, bateu em 3.2, aí o C avançou. Quando o C avançar, ele vai bater em 2.3. Quando você olha 2.3, você fala, mas aqui também tem 2.2 e está acionado. E aí teria conflito de pressão. Mas ele não tem. Por quê? Olha só onde está o 2.2, pessoal. Está no recuo de C. Então, quando C avançar, ele vai desacionar 2.2 e vai bater em 2.3 sem problema nenhum. Então, quando eu não tenho, olha só, quando que eu vou ter conflitos de pressão? Eu enxergo de uma forma bem clara que conflitos de pressão se dá no mesmo atuador, por exemplo, A mais, A menos. Quando eu vou montar esse tipo de projeto, que ele avança e recua, aqui vai dar conflito de pressão. Por exemplo, nesse projeto aqui, se fosse um A mais, C mais, depois C menos na sequência, provavelmente eu teria um problema de dois sinais simultâneos aqui. E aí vocês vão ver no projeto quando a gente começar a colocar esses caras aqui. Então, olha só, eu não estou
perguntando muito no bate-papo, mas eu queria um feedback. Eu não tive tempo de montar as enquetes lá, mas eu queria saber um feedback de vocês, se está dando para entender esse funcionamento, essa lógica. Porque é legal eu montar no FluidSim, vocês verem funcionando no FluidSim, mas nem sempre vocês vão ter o FluidSim, nem sempre vocês vão simular. Vocês têm que entender que o simular é após projetar. Então, você tem que entender na sua cabeça aqui esse funcionamento. Isso daqui é o projeto. Então, primeiro projeta, depois simula para ver se vai funcionar aquilo que você projetou. Se vai ter conflitos de pressão. Porque depois que você projetou, você pode colocar lá e falar, funcionou. Não funcionou. Joia? Então, por isso que é interessante você tentar abrir a sua cabeça e começar a pensar aí essa sequência de funcionamento. Isso daqui é muito importante, tá? Eu posso colocar, se vocês quiserem, eu monto no FluidSim, sem problema nenhum. Demora um pouquinho, é lógico, mas eu posso montar no FluidSim e colocar para vocês funcionarem, colocar para funcionar, simular e vocês verem aí, tá? Então, não é o objetivo agora colocar no FluidSim, eu tenho mais alguns aqui para mostrar e a gente vai dando sequência aí na aula, tá joia? A gente está ainda com um tempinho aqui. Olha só, esse cara aqui, vocês já viram já esse desenho aqui, ó. Então, ele pede para determinar a sequência de funcionamento. Então, o que é sequência de funcionamento, pessoal? É isso daqui, ó. É aquilo que a gente estava falando, ó. Cadê? Diagrama de movimento. Aí eu tenho sequência de movimento aqui, cadê? É os primeiros, né? Sequência cronológica, tabela. Esse aqui é a sequência de movimento simplificada, ó. Então, dentro desse desenho aqui, você tem que sair caçando aqui as coisas e enxergar o funcionamento. Então, na prática, você tem um atuador só. Se você tem um atuador só, você vai chamar ele de A, certo? E ele, de cara, ele só pode avançar e recuar. Agora, a questão é, uma vez que você apertou um botão, o que vai acontecendo para frente? Ele vai ficar avançando e recuando 3 vezes? Ele vai ficar avançando e recuando 2 vezes? Ele só vai avançar e ficar parado, avançado? Ele vai avançar e depois ele vai recuar? É isso que vocês têm que entender no desenho. Então, esse daqui, ó, ele tem uma válvula OU, então isso daqui não vai interferir na sequência de movimento. Eu só estou explicando aqui que é uma válvula OU, ou seja, esse botão ou esse botão vai mandar um sinal aqui para esse outro cara aqui. Joia? Deixa eu melhorar aqui e colocar em vermelho aqui. Ó. Então, uma vez que você aperta esse botão, ele vai mandar sinal aqui de 1 para 4, vai mandar sinal nesse cara, não importa se ele está regulando a entrada ou a saída, só quero saber o movimento. Ele vai fazer A avançar. Quando A avança, ele vai bater em 1.3, está vendo aqui? Ó? Ele bate 1.3. Quando 1.3 manda sinal, ele faz o A recuar. Então, se eu perguntasse aqui, determine a sequência de movimento, ele é um A mais e ele faz A menos, ele não é só A mais, é A mais, A menos. Não é automático, ele é semi-automático, né? Ele faz um ciclo, tá? Porque aqui é uma válvula OU e aqui eu tenho um sistema de mola, por exemplo. Então, A mais, A menos. Não é automático. Essa é a sequência de movimento desse exemplo aqui. Dúvidas, pessoal? Vamos para o próximo, então. Qualquer dúvidas, podem falar tanto por áudio quanto pelo chat, sem problema nenhum, tá? Eu tenho um outro aqui, ó, determine a sequência de movimento. Então, esse aqui é um caso clássico, ó. Tem o atuador, já comecem a se acostumar, ó. Tem um atuador, tem uma válvula que ora vai comutar para um lado, ora vai comutar para o outro.
ou seja, a hora ele vai mandar sinal para um lado, a hora ele vai mandar sinal para o outro. Eu sempre vou ter aqui o avanço 1.2, 1.3, 2.2, 2.3. Ó, notem que isso daqui é padrão, não muda, pessoal. Vai mudar aqui uma válvula, vai ter uma a mais. E a gente vai começar a entender o desenho agora. Então, no seu estado inicial, ele está com 1.2 já apertado e com 2.3 já apertado. Então, quando ele já está acionado, ele vai depender dessa válvula para mandar pressão. Então, aqui não tem problema nenhum. Essa daqui está travada inicialmente, essa está travada inicialmente, essa está passando o sinal, fazendo A, B recuar. Então, eu vou chamar o primeiro aqui, o da esquerda, de A, o da direita de B. Então, nesse caso, quando eu aperto, que eu vou chamar esse aqui de 1.4, posso chamar esse botão de 1.4, já que esse é 1.2, né? Então, quando eu apertar aqui 1.2, eu vou fazer A mais, então já começo colocando aqui, ó, A mais. Ele bate em 2.2, eu não preciso nem olhar para baixo, pessoal. 2.2 é o quê? É B+. Não olhem para baixo, olhem só para a escrita. 2.2 sempre vai ser B+. B+. Então, bateu em B, avançou. Quando ele avança, ele bate 1.3. 1.3 sempre vai ser A menos. Sempre. A menos. Está aqui 1.3. Bateu em 1.3, ele fez recuar. Quando ele faz recuar, ele bate em 2.3. 2.3 sempre vai ser B menos. Só que qual é a diferença? Quando ele recuar, ele vai bater em 2.2. 2.2 faz A avançar. Então, é automático. Então, esse aqui é um sistema A mais B mais, A menos B menos automático. E o que eu fiz para ele se tornar automático, pessoal? Eu coloquei um sensor, tá aqui, ó, no recuo do último, o último não é B menos? Então, no recuo da última atuação, ele tem que mandar de volta o A mais. Essa é a lógica. Então, o recuo 1.2 tem que mandar, o recuo de B tem que mandar ele avançar o A. Essa é a lógica. Joia? Então, dentro desse conceito, eu não tenho nenhum problema aqui desse cara estar acionado, porque quando A avança, ele desaciona esse cara, não tem um problema aqui, e ele vai bater em 2.2. Então, ele vai acionar 2.2 e aqui não tem sinal. Então, não vai ter conflito. Tudo bem? E tudo funciona. Então, tá aqui, determine a sequência de funcionamento. Tá lá. Joia? Dúvidas, senhores? Vamos para o próximo, então. Então, vocês já estão meio que se acostumando, né? Ó, atuador A, B, C, D, vai sempre na sequência. Sempre vai ter uma válvula que ora comuta a pressão para um lado, ora comuta a pressão para o outro. Sempre vai ter um sensor que vai mandar sinal para ele comutar. Sempre o da esquerda avança, o da direita recua. Tá? Isso é lógica, sempre vai ser isso daí. E o que manda aqui são as tags. As tags é o que vai falar aqui quem vai avançar e quem vai recuar. Sempre, ó, não olhem aqui para baixo, olhem só para isso daqui, ó. 2.2 é B avançar. B avançou, bateu em 1.3. 1.3 é A recuar. A recuou, bateu em 2.3. 2.3 é B recuar. B recuou, bate em 1.2. 1.2 é A avançar. E aí ele avança de novo. E fica-se nessa sequência de funcionamento. Note que esse aqui é um botãozinho com trava, tá? Por isso que ele, quando ele starta, ele começa o funcionamento da máquina,
e fica ali em ciclo contínuo. Eu só queria trazer um adendo aqui, ó. Uma vez que eu solto esse botão, não importa a posição que ele está naquele instante T específico, a máquina vai continuar funcionando. De novo, pessoal, prestem atenção. Quando eu desacionar esse botão, a máquina vai continuar funcionando. Quando ela vai parar? Quando ela parar o ciclo. E qual era o ciclo? A mais, B mais, A menos, B menos. Então, ela vai parar quando B recuar. Ela só vai parar quando B recuar. Ela para o ciclo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu posso desacionar aqui, ó, quando o B estava avançando. Olha só, eu acabei de eu estava apertado, ele acabou de bater em 2.2, ele já comutou a válvula, como ele já comutou a válvula, a A vai começar a avançar. Então, quando o A está avançando, eu posso soltar esse botão que ele vai continuar o funcionamento, ele vai fazer o B avançar, ele vai fazer o A recuar, ele vai fazer o B recuar também. Joia? Então, esse aqui é um caso específico que quando eu solto o botão, isso daqui eu não posso dizer que é um botão de stop. Tá bom? Ele é só um botão de parar o ciclo. Então, não se esqueça disso. Eu tenho aquele exemplo lá, ó, esse botão, por exemplo, é um clássico botão de stop. Quando eu aperto esse botão aqui, ó, tudo que está para cá, porque eu não tenho uma expressão vindo do sistema. Certo? Então, ó, ele deixou isso aqui pressurizado, ele deixou isso daqui pressurizado, ó, do jeito que está. Chegou aqui, ele mandou para cá, isso aqui está pressurizado. Cheguei aqui, está pressurizado. Ou seja, toda a linha está pressurizada, mas nada funciona. Ele literalmente para. Joia? E esse daqui é um botão Start, Stop, mas é um stop de ciclo. Não é o stop de parada da máquina. Se eu tivesse um stop de parada da máquina, teria que ser aqui na linha principal. Tá joia, pessoal? Ficou claro isso daí? Eu tenho mais alguns exemplos aqui, ó. Esse aqui é exatamente o exemplo do sobreposição de sinal, ó. A parte que dá errado, que dá problema. Essa parte que dá errado, eu vou deixar para a próxima aula, porque eu queria falar com bastante calma. Isso aqui é interessante porque a gente começa a montar uns projetos bem diferentes agora. Joia? Então, dentro disso, ó, eu vou falar depois do escamoteável, tudo certinho aqui, e eu vou deixar esse exercício 1 e o exercício 2 para entregar. Tá? Então, eu vou até dar um stop aqui. Eu acho que vocês continuam enxergando, né? Então, eu vou colocar aqui para entregar. Deixa em vermelho. Vou dar um Ctrl C aqui. Por que eu deixei 2 exercícios dessa vez, pessoal? Porque esses exercícios aqui são simples, bem simples para fazer. Então, se tivesse mais complexidade, eu deixaria um só. Mas como eles são bem simples, não tem problema nenhum, tá? O exercício 1 é para você entender aqui o que está acontecendo no A+, B+, A-, B-. Só que hora tem uns avanços, hora não tem, hora fica os dois parados aqui, ó. Hora fica esses dois parados nesse mesmo movimento. E aí vocês vão dar uma olhada aqui e responder. E esse aqui é para você vir ligando as coisas aqui no seu devido lugar, tá? Então tá aqui. Depois, como é para entregar, se você quiser imprimir isso daqui e vir riscando na caneta azul ou vermelha, né? Você uma caneta que diferencia a cor, e aí você termina o desenho aqui. Você vai ver que você já viu isso daqui já.
E aí a gente finaliza a aula de hoje, então, pessoal. Agora, 9h56, a gente está dentro do nosso horário. Eu já vou mandar esses slides para vocês, tá joia? Agradeço a presença de todos. Vou finalizar aqui a reunião e assim que possível, eu acredito que ainda hoje eu mando para vocês a aula no e-mail, tá joia? Lembrando que a gente vai ter a aula no sábado, tá? Eu não lembro do horário específico, mas eu mando lá no e-mail o horário específico, é o mesmo horário da última aula, tá? O Igor está falando que é às 10h30, então se está lá no e-mail que é 10h30, vai ser 10h30, tá? Vai continuar sempre o mesmo horário, porque eu tenho sempre uma aula antes, tá? Então é uma sequência de aulas. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí. A gente está com uma galerinha legal aí nas aulas. Agradeço mesmo aí a presença de todos. Um abraço, boa noite a todos.